Olá pessoal, meu nome é Cíntia, eu sou aluna da Universidade Federal de Ouro Preto, do curso de Administração Pública. Como atividade avaliativa da disciplina Estatística Aplicada à Administração, do professor Wilson José, irei explicar para vocês toda a fase do método estatístico, da população e amostra. Eu resolvi fazer uma pesquisa na Prefeitura Municipal de Três Marias e colher alguns dados estatísticos. Prosseguirei então a minha explicação. Dando prosseguimento à nossa atividade avaliativa da disciplina Estatística Aplicada à Administração, do professor Wilson José, da Universidade Federal de Ouro Preto, do Polo de Três Marias, Minas Gerais. Sendo assim, nós iremos falar sobre as fases do método estatístico. Para realizarmos um estudo estatístico, normalmente existem várias etapas a serem realizadas. Essas etapas são chamadas de fase do método estatístico. Quando nós tivermos assim bem definidas as fases e tivermos condições de realizar de forma adequada, a chance de sucesso de um trabalho estatístico ou que envolva estatística será muito maior. Para isso, nós vamos conhecer então as fases ou etapas de forma mais detalhada. As fases do método estatístico são a definição do problema, o planejamento do processo de resolução, a organização de dados, a apresentação dos dados e a análise e interpretação dos resultados. Agora, nós iremos falar sobre a definição do problema. A primeira fase consiste na definição e na formulação correta do problema a ser estudado. Para isso, você deve procurar outros estudos realizados sobre o tema escolhido, pois desse modo você evitará cometer erros que já tenham sido cometidos por outras pessoas, né? Sendo assim, a primeira fase, ela pode responder à definição de um problema ou simplesmente dar resposta a um interesse de profissionais. Em alguns casos, podem ser envolvidas assim, algumas variáveis qualitativas e quantitativas. Por exemplo, a receita do Imposto Territorial Urbano, que é o IPTU, né, de cada um dos bairros de uma cidade em vários anos. Outros dados relativos ao desempenho de funcionários no setor da prefeitura ao longo de meses, a quantidade de residências em uma cidade que atrasam o pagamento do IPTU, né, durante alguns meses, o tempo necessário entre o pedido de reparo de uma via pública e a realização do serviço. Mas isso não para por aí não, né? Existem vários outros problemas relacionados à gestão pública que merecem a ser resolvidos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir, então, o problema. Agora, nós iremos falar sobre a fase do planejamento. Após você definir o problema, é preciso determinar um processo para resolvê-lo, em especial a forma de como obter essas informações sobre a variável ou variáveis em estudo. É nessa fase que a gente deve decidir pela observação da população ou de uma amostra. Portanto, precisamos definir quais procedimentos que deveremos fazer. Nós deveremos determinar os procedimentos necessários para resolver o problema, em especial como levantar as informações sobre o assunto ou objeto do estudo. Planejar o trabalho, tendo em vista o objetivo a ser atingido, escolher e formular corretamente as perguntas, definir o tipo de levantamento, censitário por amostragem, e definir o cronograma das atividades, custos envolvidos, um delineamento da amostragem, né? É a mesma definição do problema e o planejamento da pesquisa. Depois, nós vamos falar sobre a coleta de dados. Agora que a gente já planejou, né, nosso trabalho, nós vamos para essa terceira etapa, que consiste na coleta de dados. Essa fase, ela deve ser seguida com cuidado, pois dados mal coletados resultam em uma estatística inadequada, ou que talvez não reflete a situação que a gente deseja estudar. Os dados podem ser coletados, por exemplo, por meio de quê? De questionários, de observação, de experimentação, de pesquisa bibliográfica. A coleta de dados que você deve fazer pode ser realizada de forma direta, com base nos elementos de registros ou pelo próprio pesquisador. Novamente, recapitulando: definição do problema, planejamento de pesquisa, coleta de dados, organização de dados. Agora, nós iremos falar sobre a apresentação de dados.
Agora que temos, então, todos os dados organizados, precisamos apresentá-los. E, para tanto, existem duas formas de apresentação que você poderá utilizar, que não se excluem mutuamente, a saber. Nós temos a apresentação por tabelas e apresentação por gráficos. Essas formas de expor as informações coletadas permitem sintetizar uma quantidade de dados, tornando mais fácil a compreensão do atributo do estudo e permitindo uma futura análise. O que nós resolvemos fazer? Resolvemos fazer uma pesquisa na Prefeitura Municipal de Três Marias. Nós levantamos alguns dados e iremos apresentá-los. Estes são os quadros que demonstram o comparativo da receita orçada com a arrecadação que nós observamos na Prefeitura Municipal de Três Marias, né? Sintetizando, então, é a comparativo da receita orçada com a arrecadada no exercício e nos últimos 4 anos. Podem observar que nós temos aí, na primeira linha, nós temos as receitas, a previsão, a arrecadação e a diferença. As receitas correntes, ela foi prevista, estimada, de R$ 92.922.142,09. Mas o que foi realmente arrecadado foi R$ 97.913.770,74. Então, entre a previsão e a arrecadação, a diferença foi de R$ 4.991.628,65. Nós temos aí neste quadro, se vocês podem observar, temos a receita, de capital, a intra-orçamentária. E nessa última coluna aqui, nós temos, então, a receita líquida do município, né? Nós temos também a dedução do Fundeb, nós temos a dedução das receitas. Isso tudo, nós pegamos esses dados estatísticos, né? Através dessa pesquisa de campo que nós fizemos. E este quadro nós tiramos do relatório do controle interno da Prefeitura Municipal de Três Marias, né? Que também, ao fazer essa estatística, essa apresentação estatística, nós temos que estar referenciando de onde tiramos esses dados, né? Aqui fala tudo direitinho, que é do quadro relatório do controle interno, fala a página que nós retiramos essa análise de dados, né, que nós fizemos, né, através de tabelas. E aqui nós vamos demonstrar através de gráficos. Olha, daquela tabela que a gente fez, nós conseguimos fazer esse comparativo da receita orçada com a arrecadada do exercício de 2016. Vocês podem observar, tá vendo a diferença, arrecadação, previsão, né? Esse gráfico aqui, vocês viram, né? Eu elaborei para essa análise. Depois, nós colocamos, então, o comparativo da receita arrecadada nos últimos anos, tá vendo? O que eu queria? Qual que era o objetivo dessa receita? A gente queria mostrar esse déficit mesmo. Em 2013, podem observar que previa que receberia 90 milhões, né? No entanto, ela foi arrecadada só R$ 72.308.473,35, né? Então, a diferença da receita prevista para arrecadada, nós fizemos a porcentagem, que dá 19,66%, né, de diferença. Depois, em 2014, observamos que foi previsto R$ 96.258.000. E o que realmente arrecadou foi R$ 74.044.629,72. O déficit foi na casa dos R$ 21.213.370,28. O percentual foi 21,99. Em 2015, olhe para vocês verem a diferença do que foi previsto e arrecadado. Foi também com o percentual de 15,49. Em 2016, R$ 887,75, arrecadou R$ 99.145.000. Porque antigamente o que podem acontecer? Mas já feito de forma real, né, do que realmente vai cair de receita, né? Sendo assim, nós concluímos nosso trabalho, para você ver o quanto a estatística é importante na área de gestão pública.